Despertar, boa noite. Eu sou Renata e nessa live de hoje nós vamos conversar sobre o despertar da consciência e nós vamos falar sobre por que as pessoas fracassam. E quem vai estar junto comigo nessa live é o meu amigo Rodrigo, que eu já vou chamá-lo aqui agora para que a gente possa começar a fazer essa live maravilhosa. Peraí, cadê você? Tá aqui. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live sobre o despertar da Olá! consciência. Boa noite, Cheguei, boa Rodrigo. noite. Tô Boa feliz da noite, vida aqui. Janete, querida. Lá hoje eu tô te vendo, Renato. Ai, que bom, né? Sim. Semana passada eu tava só me vendo. Eu estou te vendo também. Pois Joia. então, né? Então, nós vamos hoje avançar no nosso projeto Bora pro Despertar. Exatamente. E hoje nós vamos começar um novo ciclo, né? Eu e o Rodrigo, a gente conversou bastante sobre como que a gente iria fazer essa questão do autoconhecimento. E aí nós resolvemos pegar um livro que foi muito importante tanto para o Rodrigo quanto para mim. Esse livro aqui, ó, chamado Atitude Diária. Diário. Olha bem, gente, como ele é antigo. Esse livro foi editado em 2001. Esse aqui que eu tenho, esse aqui em 2003, né? E quem são os autores? São os autores a dona Nilza Solarcon, esse casal maravilhoso aqui. Eles escreveram diversos livros. Muitas pessoas me perguntou para o Rodrigo também, da onde que vem aquele verbo do guerreiro que nós falamos na semana passada. E Isso. vem desse livro aqui, que é uma obra que foi escrita, então, né, por esse casal maravilhoso, a dona Nilza Solarcon. E nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, quem quiser adquirir os livros deles, né, o contato do WhatsApp. Esse livro aqui, ó, O Padrão Home, tá? Orientação dos mestres, práticas para imunização. Nós vamos deixar aqui Joia. o contato do WhatsApp da pessoa responsável que consegue vender os livros para vocês. E nessa série de lives que nós vamos fazer agora, todas as quartas-feiras, nós vamos seguir, então, esse livro aqui, que é o Atitudes Diárias, né? E o Rodrigo, ele tem uma história interessante com esse livro, né, Rodrigo? Verdade. E Renata, antes de começarmos a falar sobre o livro Atitude Diária, falando sobre a orientação dos mestres, aquele livro de antes que tu comentou, que tem isso aí, o verbo do guerreiro, tá? Bom, estamos pensando como a gente vai viabilizar um grupo de estudos a partir desse livro aí. Vai ter as lives na quarta-feira e eu estou viabilizando agora ver a partir de agosto, talvez, um grupo de estudos a partir desse livro, onde a gente vai ter também um encontro via WhatsApp e Zoom, uma vez por semana, para começar um estudo um pouco mais aprofundado sobre autoconhecimento, sobre a própria sabedoria, né, de ordem transpessoal e fazer um complemento dessas lives todas. É isso aí, gente. Nós estamos aqui. Uhum, Nosso objetivo é compartilhar esse conhecimento que tanto nos isso ajudou mesmo. e tanto potencializou as nossas vidas. Então, quanto mais a gente se trabalha, quanto mais a gente se autoconhece, quanto mais a gente elimina certas crenças, hábitos, né, que não são benéficos, mais a gente se melhora. Então, o nosso Uhum. objetivo é começar hoje, né? Então, conta um pouquinho a sua história com esse livro Atitudes Sim, Diárias, e aí a gente, enquanto o pessoal vai chegando, aí a gente começa daqui a certo. pouco. Muito bem, pessoal. Então, como a Renata comentou, né, esse livro ele faz parte da minha jornada dentro do autoconhecimento. Existe um Rodrigo dos 27 anos para baixo, né, do 0 anos, do 0 aos 27. Um Rodrigo bacana, porém sem uma noção mais holonômica ou mais transpessoal, ou de repente de uma visão mais sutil da vida, talvez assim. Né? E a partir de 2027, com uma crise de 2005, de uma crise existencial, de um momento de saúde, eu entrei para o yoga. E dentro do yoga, a minha professora, na época, Sara Spengler,
junto com o Marcelo, amigo Marcelo, me apresentaram esse livro. E essa minha professora de yoga, ela disse assim, ó, tu vai ler esse livro e vai fazer um resumo para mim dele. E vai me entregar em 2 semanas. Cara, eu não era um cara de leitura assim tão rápido e muito menos de uma leitura de um texto tão profundo, reflexivo, né? Mas me propus ao desafio que eu estava proposto, realmente estava curtindo aquela vibe de conhecer, de yoga, de respiração, de atenção plena, né? E me aperfeiçoar como pessoa. Fiz a leitura, comecei a achar fantástica e percebi, dei conta de ler o livro em 2 semanas, de fazer um resumo, entregar para a professora e percebi que esse livro Atitude Diária foi realmente uma porta de passagem para o Rodrigo, onde não que eu tivesse um verbo negativo, né, mas era um verbo desatento. Então eu percebi naquela leitura que o meu verbo, não tão aprimorado e não tão atento, ele tinha um poder de atrair situações ou de não atrair boas energias, digamos assim, com palavras negativas ou palavras de dúvida ou sentimentos de inferioridade. Esse livro me abriu uma porta para um verbo mais positivo, me abriu a porta para eu estudar sobre palavras mais bonitas, mais requintadas e também para me entender a importância de me colocar num patamar de maior credo sobre mim mesmo, aproveitando esse poder que as palavras têm. No yoga chamamos de mantra. Mantras são palavras de poder. Não necessariamente somente palavras ditas, mas tudo que se fala, pensa, sente, vibra ou intui é um verbo. E aquilo tem um poder. E como eu era inconsciente naquele momento, e agora me torno um pouco mais consciente a partir daquela leitura, eu comecei a perceber o quanto a minha vibração estava influenciando naqueles estados de consciência ou de vida que eu vivia. E a partir daquele livro, não que a minha vida mudou totalmente, claro que não, mas a partir dali eu comecei uma reprogramação, né, de mental, emocional, estrutural e comportamental para me colocar em uma postura mais proativa, mais positiva e mais elevada, digamos assim, mais amorosa. E realmente muda o semblante, muda a constituição física, muda o contato com as pessoas, muda a forma que a gente enxerga a vida, uma forma muito mais leve e muito mais leve e mais abrangente, mais atrativa, mais clara. Excelente, excelente. E a gente vai falar bastante, né? Porque a gente vai falar do livro inteiro. Não hoje, gente. Cada quarta-feira a gente vai falar um capítulo. Isso aí. E os capítulos são bem curtinhos, tá? Uhum. E a nossa proposta é fazer uma releitura do livro. Então aqui a gente está reescrevendo, vamos pensar assim, né? Os textos numa linguagem até mais moderna, porque como ele foi escrito lá em 2001, então a gente vai trazer para vocês essa releitura. E o primeiro capítulo, né, do livro fala assim, por que as pessoas fracassam, né? E É esse bem tema, impactante, né? gente, ele é um tema que ele toca todos nós, né? Porque assim, quem nunca se sentiu preso num ciclo de negatividade? Quem nunca se sentiu preso num ciclo de tristeza? Quem nunca se sentiu preso, né? Parece que a vida não vai para frente, parece que as coisas não vão. E quando a gente fala sobre fracasso, né? Muita gente pensa o quê? Ah, logo vai pensar em sucesso financeiro, dinheiro. Mas o fracasso, o sucesso, ele envolve tudo na vida da gente. Ele envolve a nossa saúde mental, ele envolve as nossas amizades, ele envolve nossa saúde física, ele envolve a nossa família, né? Uhum. Então, hoje nosso objetivo é a gente conversar um pouquinho sobre o que leva as pessoas a fracassarem. E como eu falei, a gente não vai ficar falando aqui de fracasso financeiro, né, e sucesso financeiro, porque a vida é muito mais do que isso. A gente vai falar sobre essa plenitude, como ter uma vida um pouco mais plena, né, Rodrigo? Boa, Renata. E lembrando, né, que o intuito também dessa nossa jornada, que começou semana passada com o Verbo do Guerreiro e hoje com o livro que vai se estender alguns 2, 3 meses, acredito eu, Acredito né, porque tem que vários sim. capítulos, Vamos ver, né? são 12 Mas capítulos, então vão 12 ser 12 capítulos, semanas, né? 12 semanas, 3 meses, né?
E não é só fazer uma leitura. Aqui a ideia também é começar toda uma jornada de leitura, de estudos, de reflexões e, tão importante quanto e mais, é a prática. Se informar é muito importante. E outra coisa que a Academia Rumi, né, ou a prática de autoconhecimento me ensinou, é a importância da prática diária. Então, todo dia, toda live que a gente encerrar, a gente vai encerrar propondo uma prática para vocês fazerem naquela semana toda que tem a ver com esse exercício. Então, vocês vão poder ler, vão poder praticar, vão poder registrar e talvez no segundo momento vocês podem comentar com a gente, né, offline, ou mandar um WhatsApp, enfim. A gente pode abrir na próxima live 5 minutinhos, né, ou 10, para falar sobre a semana que passou, para a gente começar uma nova etapa. Isso. Então a ideia, gente, aqui no final da live, da mesma forma que semana passada, Isso o aí. Rodrigo passou uma prática pra gente, para que a gente centrasse. Nessa semana ele vai passar uma prática, então, para quê? Para a gente trabalhar essa questão de como a gente se imunizar, né? Mas vamos lá. Se imunizar. Por que as pessoas fracassam, né? Então vem o texto. E o texto diz assim: vamos ser sinceros, ninguém gosta de ficar ouvindo um disco arranhado, né? Sempre a mesma ladainha de reclamação. Ah, é difícil, não dá, é impossível. Ai, foi muito ruim. Nossa, tá complicado. Ai, eu não consigo. Você nem imagina. E por aí vai. Essa fala cheia de negatividade é a marca registrada do fracasso. É uma energia ruim que se repete dia após dia e acaba moldando as nossas vidas, né? Quando alguém fala assim, fica esse disco arranhado nas relações, vira uma pessoa amarga ou sempre reclamando. Quem que aguenta ficar com a criatura assim, gente? Na saúde, né? Fica reclamando o tempo todo. É uma questão de tempo para ficar doente se a pessoa já não está doente, né? E nas finanças, com essa mentalidade, se a pessoa, olha, até o rico fica pobre desse jeito, de tanto falar de coisa negativa. Se a pessoa não fracassou em nenhuma dessas áreas, pode ter certeza, é só uma questão de tempo. Mas tem uma boa notícia: podemos interromper este ciclo de fracasso físico, financeiro, emocional e espiritual. Oba, né? Se você entender como o hábito de reclamar leva ao fracasso, também pode aprender a adotar uma nova linguagem interna. É a lei de atração. Sua mente só realiza o que você afirma com convicção. Não é só isso. É preciso atitude positiva. Se você acreditar no fracasso, essa será a sua realidade. Mas você pode mudar as coisas. Experimente, tem um jeito. E aí, se a gente pegar a palavra crise, ao invés da gente pensar nela como crise, a gente pode pensar que é creio reverter irrevogavelmente a situação existente. Então, esse é o texto. Vamos começar falando um pouquinho sobre ele, Rodrigo? Vamos. E, Renata, é legal que esse creio, né? Creio reverter irrevogavelmente a situação existente. Se formos ver, ele já tira o nosso foco do porquê, ou do problema, ou do desafio, e nos coloca numa posição de proatividade. Como? Né? Então a gente tira um pouquinho aquela barreira do desafio, do problema, da saúde, enfim, e já coloca o nosso verbo e a nossa atitude aceitando que é possível se transformar de bem para melhor. Começando isso pelo verbo. Então eu acredito que é possível reverter tal situação, sem dúvida nenhuma, de uma forma que existe uma situação clara para isso. Mas para isso eu preciso realmente mudar meu verbo e buscar meios e formas para isso. Sair do porquê e focar no como. É isso aí. Então vamos lá, lê a primeira frase para a gente começar a comentar. Vamos. Tá, ninguém gosta de ouvir essa parte? Tá. Então, no texto diz assim: ninguém gosta de ouvir um disco arranhado, certo? Aquelas frases negativas repetidas cansam qualquer um. E, infelizmente, é assim que muitos de nós falamos
sobre a nossa vida. Pode Boa. comentar? Sim, aí vem um comentário, né? Imagina que ter que ouvir um disco arranhado o tempo todo. É insuportável, né? É chato, né? Aquela ladainha, aquela coisa repetida o tempo todo. Muitas vezes, sem perceber, é assim que falamos durante a nossa vida. E frases como é difícil, é impossível, é ruim, são repetidas sem parar. E vocês já notaram como isso afeta a energia das pessoas ao redor? A gente acaba afastando pessoas sem Eu perceber, costumo né? dizer, Rodrigo, que essa fala negativa, ela tá tão agarrada na gente que ultimamente a gente, sem perceber, a É, gente sem começa uma perceber. conversa reclamando. Então eu encontro alguém e Isso, falo: Nossa, como tá calor, né? Tá insuportável. Nossa, como tá frio, tá insuportável. Nossa, como tá chovendo, tá insuportável. sempre. Eu começo uma relação, eu começo Uma relação. uma fala já reclamando. Olha como que isso está tão entranhado na gente que às vezes a gente nem percebe isso, né? E pensamentos negativos, gente, eles são como âncoras que prendem um navio, né, no porto. E não importa quão forte esse navio é, ele nunca vai sair do lugar se a âncora estiver no fundo do mar. Então, assim, a gente não vai sair do lugar se a gente ficar reclamando. Se a gente ficar lá descarranhado, só reclamando, só reclamando, só reclamando, eu não saio do lugar. Do Eu fico lugar. parado, travado. Então aqui é muito importante a gente começar a prestar atenção sobre isso, né? Porque senão, o que vai acontecer? Tem uma Ah, história de um colega que ele sempre dizia que nunca era bom em matemática. Ele repetia isso tanto quanto chegava às provas, já se sentia derrotado antes mesmo de começar. Mas um dia um professor acreditou nele e começou a dar aulas particulares para ele. Em vez de focar nas dificuldades, eles focaram nas pequenas vitórias. E adivinha, ele começou a melhorar, começou a gostar da matéria e terminou o ano como um dos melhores alunos, o que mudou a mentalidade dele. Vou contar uma história para vocês, né? Quem me vê aqui todo dia de manhã compartilhando, né? Eu lá na musculação, não imagina que eu dizia que eu odiava musculação, que musculação não era para mim, que eu achava ridículo as pessoas irem para academia, ficar levantando peso, que eu não via sentido naquilo. E que aquilo era chato demais, ficar lá fazendo coisa para se doer. E ó, só. Em 2022 eu tive um desafio de saúde, quem me acompanha aqui sabe, né? Passei por um câncer de mama. E foi muito interessante que eu fui a um médico lá em São Paulo. E o médico, na prescrição médica, ele colocou a primeira linha, ele colocou fazer musculação no mínimo 3 vezes na semana. Aí eu disse, não acredito que eu tenho que fazer musculação, né? Coisa mais chata. E aí, tá, eu fui, aí eu voltei lá, depois de 6 meses, aí ele fez lá as medições, ele disse, você não tá fazendo musculação. Eu disse, eu tô indo na academia. Ele disse, então você volta e faz direito, porque eu coloquei aqui com carga progressiva. Você progressiva. precisa ganhar músculo, porque só com músculo que você vai ter uma vida saudável. E eu peguei, e ao invés de ficar reclamando que eu teria que fazer aquilo, eu peguei e resolvi estudar sobre o assunto. E eu realmente percebi que a musculação, ela é, vamos dizer assim, o melhor remédio para você ter saúde na vida. Quanto mais músculos você tem, menos probabilidade de adoecer você tem. E se você chegar a adoecer, você vai ter tanta massa no teu corpo que ele vai se recuperar Aham. muito mais rápido. Então eu passei a encarar aquilo de uma forma diferente. E hoje, não vou dizer assim, eu amo, né, sentir dor, né? Tem um trabalho mental que eu faço, né, principalmente quando o professor aumenta as cargas, quando dói e tudo mais. Mas eu vou com muito prazer, porque eu vejo a transformação que está fazendo no meu corpo. E eu ajustei a disciplina de fazer todo dia de manhã para não ter a desculpa de dizer assim, eu não tenho tempo. Não, 6 horas da manhã Uhum. ninguém vai me incomodar. Não tenho que responder e-mail, não tenho que atender cliente, não tenho que fazer nada. 6 horas da manhã é o meu horário.
Então, gente, a gente tem que tirar esse disco arranhado que tem na mente da gente e a gente tem que tomar atitudes, né? E aí vem assim, ó, a segunda frase, né? A segunda metáfora que vem desse primeiro parágrafo, né? Que coloca assim, ó, essas reclamações, elas são como uma parede de tijolos que nós construímos ao nosso redor. Cada frase negativa é um tijolo a mais, nos isolando das oportunidades das coisas boas da vida. Às vezes a Uhum. gente fica imaginando, nossa, aquela pessoa é tão sortuda, tudo acontece para ela. Não é que ela tem sorte, é que ela enxerga as oportunidades, né, Rodrigo? Sim, é. E nessa segunda frase eu até me identifico compartilhando uma historinha pessoal de trabalho. No tempo que eu era servidor público, eu estava num momento tão negativo, ou tão reclamão, que uma vez eu fui fazer um trabalho com um amigo meu, a gente saía de dupla para fazer um trabalho, e ele falou assim, não, vai ficar aqui hoje. Eu disse, por quê? Não, cara, tu reclama demais, tu é muito chato, cara. Eu prefiro sair sozinho, passar mais trabalho, mas em paz, quieto, porque tu só reclama. Tu é chato. Tu até trabalha bem, mas tu é muito reclamão, né? Aí me deixou no escritório e foi trabalhar sozinho. Aquilo foi um choque de consciência muito grande, né? A partir dali, depois de um tempo refletindo, eu pedi desculpa para ele e comecei realmente a mudar a minha atitude. Por quê? Porque eu tinha me proposto aquele serviço, era a minha função, então não adiantaria eu reclamar. O que eu tinha que mudar era a minha mentalidade e sair do setor público, já que eu não gostava. E ele não tinha nada a ver com isso. Então eu fui construindo um tijolo, afastando oportunidades, pessoas, até que eu precisei, com humildade e coragem, quebrar aquele muro todo, começar a ter uma atitude mais positiva. A gente começou a trabalhar junto novamente, ficou mais fácil fazer os serviços, e com o tempo eu fui ganhando mais força e certeza de que serviço público, naquele momento, para mim, não era legal. Não deu um ano, né, eu pedi demissão do setor público, me exonerei e fui trabalhar com outras coisas. Mas Olha que interessante. tem muito a ver com isso Mas aqui. olha que interessante, né, Rodrigo? E a gente vê isso o tempo todo, né? A pessoa se propõe a Uhum. fazer algo, ela Põe. está lá, só que ela não está Uhum. feliz. Ao invés dela resolver aquela situação, ela fica reclamando daquela situação. Reclamando. Só que E ela sabe... que se colocou ali. E aí o que acontece? Ela fica reclamando, e aí o que acontece? Ao invés dela enxergar oportunidades para poder sair dali, ou Sair, aquilo se tornar algo legal, ela vai construindo esse muro. E aí ela não enxerga muro, mais nada. E e ela vai fica afastando as mais pessoas, pesado. né? E fica pior ainda. E até ontem eu vi estava estudando ontem, para a gente fazer a live melhor hoje, e um texto que eu estava, era um mestre do Vedanta falando, que as pessoas que reclamam normalmente, ela fala assim, é tão difícil isso, é tão difícil, pesado esse relacionamento, é tão difícil, pesado esse trabalho. No fundo, é uma mentira, não é pesado. Porque se fosse pesado, a pessoa saía, largava de mão e saía. Então, assim, é muito difícil, ela está mentindo para ela mesma. É fácil ficar ali reclamando. O difícil é sair. O difícil é parar de reclamar. Cara, que quando eu escutei essa live ontem, eu pensei, putz, eu preciso comentar isso com meus amigos. Né? Porque a pessoa fica dizendo que é difícil, eu não consigo porque é difícil. É uma mentira, consegue, porque fica alimentando um relacionamento ruim 15 anos. Fica num trabalho que não gosta 30 anos. Fica comendo porcaria a vida inteira e diz, mas é difícil. Não é difícil, é fácil. Se fosse difícil, tu não estava ali e fazia uma nova coisa. O que tem muito a ver com essa atitude diária, quer dizer para mim, cara, para de arrumar confusão, de criar uma teia em volta de mim, ou muros, e vamos fazer alguma coisa. O E difícil aí é o se texto, transformar. e Né? aí o texto continua, né? As Elabora. relações, a saúde e as finanças são afetadas diretamente pela nossa mentalidade. Se você vive reclamando, a sua energia afasta as pessoas, atrai doenças e problemas financeiros. Vamos pensar em três áreas importantes da nossa vida: relações, saúde e finanças. Se a gente está sempre negativo, isso afeta a nossa energia e o nosso comportamento. Uhum.
acabamos afastando as pessoas, atraindo problemas de saúde, até dificuldades financeiras. Então, assim, gente, a nossa mente, a gente tem que pensar que ela é como um jardim. Se a gente planta semente de negatividade, o que vai crescer? Só erva daninha. Sim, Agora, se você pensa coisas positivas, você vai ter flores positivas surgindo, né? positivas. A gente tem que encontrar, a gente tem que entender o quê? Que se a gente tá ali só plantando, só plantando, só plantando reclamação, não tem como colher outra coisa. Não tem. E é uma coisa interessante, né? Dizem que aquilo que a gente faz mais de 10 mil vezes, a gente fica expert, né? A gente se torna um outlier, um expert. Se eu fico reclamando o tempo todo, eu vou me tornar um expert em reclamar. E aí eu só vou atrair aquilo que eu tô reclamando. Então, assim, aí tem muita gente que fala assim, ah, é difícil. Já começa trocando essa palavra. Ao invés de falar que é difícil, fala que é desafiador. Porque Desafiador. difícil é o que pesa nos ombros. Agora, desafio é uma coisa legal, né? Desafio você vai pra frente, e aí você quer ir, você quer encontrar uma solução. Gente, eu até 14 anos atrás, eu era a pessoa que mais tinha paladar infantil no universo. Eu não comia os únicos legumes, os únicos vegetais que eu comia era batata e tomate. Eu era aquela chata que tirava a ervilha da empadinha, azeitona da empadinha, eu separava a cebola das coisas. Eu era a pessoa mais chata do universo para comer. Eu não era uma pessoa que comia muita carne, mas eu comia só porcaria. Eu tinha um paladar que chama-se de paladar infantil, porque eu gostava de coisa industrializada e era isso. O que aconteceu? Eu achava muito legal as pessoas que eram vegetarianas e veganas e dizia, ah, mas nessa vida eu não vou conseguir, porque eu não gosto de vegetal, então como é que eu vou ser vegetariana? Eu nem era muito de comer carne, mas eu não gostava de vegetal, então, enfim, né? Fui assistir um documentário chamado Terráqueos. E aí como se tivesse aberto um véu assim e descortinou na minha frente como que os animais são explorados nesse planeta, né? O que nós, seres humanos, fazemos com eles. E eu decidi que eu não ia mais ser parte daquilo. Eu decidi naquele dia que eu não ia mais ser parte daquele sofrimento, que nenhum outro ser iria sofrer para que o meu paladar fosse agradado. Foi a minha decisão. Só que o que aconteceu? Eu não comia vegetal. Eu tinha paladar infantil. Eu E colocava aí? brócolis na boca, eu tinha ânsia de vômito. Eu tive que reaprender a comer, Rodrigo. Eu tinha que pegar o negócio, botar na boca e falar: hoje eu Oca. vou comer isso. Hoje eu vou comer aquilo outro. E foi assim, ó, no primeiro ano eu não fiz isso. No primeiro ano eu simplesmente não comi mais animais, me entupi, na época eu ainda comia ovos, né? Me entupi de comer ovo, queijo e farinha, engordei quase 15 quilos, Inflamou pra caramba? fiquei toda inflamada e eu disse, não, eu não vou voltar atrás, porque eu decidi Peraí. que eu não vou ser mais uma pessoa que vou sacrificar um outro ser em detrimento do meu paladar. Isso eu já tinha decidido. Então eu decidi que eu iria reaprender a comer. E foi uma decisão. Foi alimento com alimento. Foi botando brócolis na boca, couve-flor, a couve, foi botando a vagem, foi comendo grande bico, foi saber que existe lentilha rosa que eu nem sabia que existia. Então, assim, quando a gente toma uma decisão, gente, nem sempre é algo confortável de se fazer. Mas a gente precisa sair daquela zona de reclamação, entendeu? Então, isso é o mais importante. E aí, o texto continua dizendo assim, né? Mas tem uma luz no final do túnel. Podemos passar esse ciclo de negatividade. A chave está na nossa linguagem interna e nas nossas atitudes, né? A chave, gente, está em mudar a forma como nós falamos conosco mesmo e nas nossas atitudes. Se a gente começar a mudar o que dizemos para a gente mesmo, podemos mudar o que sentimos e, eventualmente, até mudar nossa realidade. E como às vezes nós somos os nossos piores carrascos, né, Rodrigo? Verdade. Sobre, estava comentando ali, né? Eu precisava, porque uma coisa, eu sempre digo sobre alimentação. Uma coisa é comer, uma coisa é se alimentar, outra coisa é comer, outra coisa é se nutrir, né? Comer
tu come o que é agradável ao seu paladar, aos prazeres sensórios. Se alimentar, já tem uma consciência ali, mas ainda tu cede a um paladar. Se nutrir, vai muito além do que o do paladar. Vai comer, a gente começa a se alimentar, a escolher, ingerir o que é bom para a saúde e o que faz bem para aquele teu momento. Eu quero ganhar músculo. Eu preciso me nutrir com mais proteínas, seja ela de origem animal ou vegetal, menos carboidrato. Enfim, e assim por diante. E aí começa essa história desse livro, que é uma atitude diária. É uma reprogramação diária de vencer limitações em prol de uma reprogramação positiva para despertar uma identidade que está adormecida, que é o foco desse livro, né? E isso tudo começa com esse texto agora que a Renata leu. Tem uma luz no fim do túnel. Qual que é essa luz? É uma reprogramação interna, né? Então, mudar esses pensamentos e começar a estabelecer uma nova rede de sinapses é importante. Isso leva um tempo, né? Existe uma resiliência toda aí, mas que traz uma liberdade muito grande, porque a gente não fica mais refém dos prazeres ou das mesmices e começa a ter mais liberdade de escolha, o que vai gerar um estado de alegria muito grande de saber, cara, eu estou realmente me reprogramando com pequenas doses diárias de novas atitudes. E aí você falou uma coisa muito chave, né? Pequenas doses diárias. Pequenas doses. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: ai, mas tem hora que eu me desanimo porque eu olho assim, a montanha é tão alta para subir, né? E é tanta coisa para me trabalhar, é tanta coisa para resolver. Gente, são pequenos passos. Ninguém chega numa montanha lá em cima se não começar a dar o primeiro passo. É um passo por vez. Mudar os nossos pensamentos, gente, é como mudar o curso de um rio. Pode ser difícil no começo, né? Imagina mudar o curso de um rio. Mas uma vez que a nova direção é estabelecida, a correnteza começa a seguir por ali naturalmente. No início, qualquer mudança no início, ela é desafiadora, porque a gente tende o quê? Tende a voltar para a nossa zona de conforto. Por isso que tem que ser um passo de cada vez, sem se cobrar muito. Olha onde você quer chegar, mas não tem pressa. Se você fizer todo santo dia, um pouquinho, você vai mudar o curso do rio. Step by step, é isso aí. É um passo por vez. Mas não é uma corrida, é um passo por vez. E às vezes o terreno está escorregadio, você escorrega, cai, levanta, começa de novo. Olhe para onde você quer chegar, só tenha em mente, eu quero chegar lá. E vai andando, vai andando. E é muito importante, né? Reprogramar as vozes dentro da mente da gente. Porque às vezes a gente pode, muitas vezes, nós mesmos somos muito, muito cruéis com nós mesmos, né? Como é que tu vê isso, Rodrigo? Não, tu falou que para todo o processo de mudança ou de autotransformação, para deixar para ser algo mais, digamos assim, mais enraizado e mais verdadeiro, precisa um estado de atenção antes. É importante começar a ter um pouco mais de atenção, que a gente chama aí, né, de imunidade mental, emocional, comportamental, para começar a partir daí, começar a perceber, se não por si só, mas começar a perceber o que teus amigos falam de ti, como é que está a tua vida financeira, como é que estão, enfim, o teu entorno. Tu vai começar a perceber sinais de como é que está teu verbo, como é que está o teu comportamento, e a partir dali, né, dessa atenção, começar a transformar, de repente, os mais óbvios primeiro. Né? Esse livro tem, como a Renata falou, a primeira edição de 2001, se não me engano, tem aí 20 anos. O yoga fala disso há 5.000 anos. Tem um sutra, um aforismo do yoga que fala que o estado de yoga, que é o estado de atenção plena e de conexão com a vida, acontece, inevitavelmente vai acontecer quando tu faz alguma coisa com tempo, com paciência e com continuidade. E inevitavelmente isso vai acontecer.
Não interessa se é paciência, paciência e continuidade. continuidade. E não interessa se é num ano, ou num dia, ou em 10 anos. Desde que aquilo seja realmente algo sincero, que venha ao encontro dos seus valores, das suas verdades. Uns 20 anos, 15 anos atrás, Marcelo e eu e mais um grupo de amigos, a gente leu um estudo chamado hemotologia, que é o poder da palavra. Hematologia é o poder da palavra. Tudo é o aprendizado através das significâncias, do sentimento que ela tem para nós. Então, se algo que vai fazer ou que tu vai ler, aquilo tem uma significância, tem um valor para ti, automaticamente vai ser mais fácil a pessoa colocar em prática, aonde ela vai precisar ter também uma atenção para sair um pouco dos modelos de terceiros, né? E começar a ter um pouco mais de coragem para colocar essa reprogramação em prática. Esse verbo de sair do difícil para o laborioso, né? Do não posso para o é possível. E aí sim, ela começa a mudar o curso do rio da vida dela. Para qualquer curso, sim, para um mar de sucesso. E aqui, né, gente, aí volta o texto, ele diz assim, né? A mente realiza o que você afirma com convicção. Vontade e sentimento. Tem que ter o sentimento junto. Se você está convicto do fracasso, é isso que você vai ter. Mas se você mudar essa convicção, as coisas também mudam. É como aquele ditado. Se você acreditar que pode ou acreditar que não pode, você está certo. A nossa mente é poderosa. Se você sempre fala que vai fracassar, é isso que vai acontecer. Mas se você começa a afirmar coisas positivas com convicção e realidade, a realidade começa a mudar. E aí, Rodrigo, eu já ouvi pessoas que dizem assim, isso não funciona. Porque eu fico repetindo essas palavras e nada acontece. O que tu tem para dizer para essas pessoas? Que elas afirmam, elas falam o verbo, mas não sentem. E aqui, gente, é muito importante que assim, ó, às vezes a gente está num estado que a gente criou um muro tão grande, mas tão grande de negatividade, que eu vou precisar começar a repetir as palavras até eu começar a sentir as palavras. Mas como o Rodrigo falou, a chave está em não parar. Renata, agora tem duas histórias. Uma história minha, para variar, sempre tem uma história minha, né, nessa jornada aí de tanto tempo. E eu estou achando o máximo poder compartilhar, né, contigo e com os nossos colegas aí de prática. Mas primeiro, tu falou assim, se eu fico em volta de pessoas que ficam realmente reclamando, se eu vejo televisão só noticiário ruim, se eu vou para a internet só vejo caos, aí já está uma programação passiva, ativa, que tu nem percebe. Então, um dos primeiros atos para potencializar essa reprogramação são duas pérolas importantes, dois suplementos importantes. Primeiro é network. Me diga com quem andas, que te direi quem és. Então, se tu só fala com pessoas de baixa autoestima ou que só reclamam, a tendência, mesmo que tu seja uma pessoa positiva, tu vai absorver aquela coisa e vai repetir igual papagaio. Network. Então, cara, muda um pouquinho os teus amigos. Ou pelo menos não frequenta tanto esse ambiente de amigos. E uma outra coisa que eu tenho pensado muito no meu momento atual de vida é sobre ambiente. Cara, qual que é o ambiente que tu vai? Se o ambiente que tu vai só fala o negativo ou só pensa em coisas esdrúxula e mundana, tu vai atrair aquilo. Como é que tu vai querer reprogramar algo se tu está imerso num ambiente que a vibe é outra, totalmente diferente, é um pouco distorcido do que tu quer. Então é preciso, de repente, uma academia, mudar a academia, um grupo de amigos, ou as páginas de YouTube que tu acompanha. Então mudar o network, mudar o ambiente de onde frequenta, é importantíssimo para esse começo de reprogramação. Foi o que eu fiz 19 anos atrás. Mas aí vai ter algumas pessoas que vão dizer assim, mas eu quero mudar, mas lá na minha casa todo mundo é negativo. Como é que eu faço? Renata, se dizem que uma pessoa com uma frequência boa tende
a ser régua ou tende a equalizar 100 outras pessoas. Pode ver, se tem 100 pessoas ruins no ambiente e entra uma pessoa divertida, a tendência daquela pessoa divertida, a frequência dela, harmonizar as outras. Isso é um estudo que foi feito com frequências de onda de rádio, né? Uma frequência harmonizada tende a harmonizar, a ser diapasão para as outras frequências. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, se a tua família é um caos, a gente não pode mudar a família, tem que mudar a si mesmo. E se durante um tempo, isso foi interessante, pode ser meio impactante para quem está nos ouvindo, né? A orientação que me veio uma vez foi assim, Rodrigo, faz a tua parte. Depois de um tempo tu vê que não vai mudar, e não vai mesmo, de duas uma. Ou tu cria uma força muito grande de monitor e convive de bem com isso, ou simplesmente tu pega e se muda. Simples. Deixa aquele centro daquele jeito, que é a frequência deles, e tu que não está mais sendo compatível ou com família, ou com amigos, ou com relacionamento, que seja do trabalho, no meu caso, setor público, pega e sai. Simples assim. Então, eu mudei de casa, mudei de trabalho, transformei alguns relacionamentos de amizade, o meu próprio esporte, que era o surf, mudou a minha visão, e ali tudo realmente começou a se resolver, ou pelo menos elevar a frequência que eu estava vivendo. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque assim, Fantástico. quando a gente começa a fazer esse trabalho, é o que o Rodrigo falou, né? Imagine, gente, que a nossa mente, ela é como um rádio. A gente vai sintonizar. Se a gente está sintonizado na negatividade, a gente só vai enxergar negatividade. E se a gente mudar a Uhum. estação, a gente vai começar a enxergar outras coisas. E aí, o que que acontece? Quando eu mudo a minha estação, Então, pessoas que se sintonizavam com Leonardo, aquela outra sintonia deixam de sintonizar comigo. Então, pessoas que você tinha convivência param de conviver. Você meio que vai trocando de amigos, vai trocando de colegas. É natural isso. A gente vai sintonizando com novas pessoas. E é muito interessante, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia, porque assim, ó, a gente, isso que lembrei. você falou sobre a gente cuidar da nossa mente, né? E hoje o mundo está muito negativo. Por quê? A negatividade, gente, ela é uma forma de controle. Quando eu coloco medo nas pessoas, é fácil de eu controlá-las. Por isso que os meios de comunicação, eles só passam o quê? Eles só passam notícias ruins, porque é mais fácil de Criam controlar as barreiras. pessoas que estão com medo. E aí, a minha pergunta é assim, ó. A gente cuida tanto da limpeza da nossa casa, né? Então, assim, imagina, Rodrigo, que eu vou convidar um amigo para vir aqui na minha casa e eu limpo a casa, deixo a casa um brinco. E aí, quando eu abro a porta para esse meu amigo, que eu preparei um monte de comida vegana para ele e tal, tava toda feliz em recebê-lo. A hora que ele chega na minha casa, ele pega e despeja um saco de lixo bem fedido, assim, bem na porta da minha casa. O que que eu vou fazer com essa criatura? Eu não vou deixar nem entrar, né? Eu vou dizer, que é isso? Vai Uhum. estar despejando lixo? Não vai, eu não deixo você despejar lixo na minha casa. Só que a gente faz isso com a casa da gente e com a mente da gente. A gente já sai de casa às vezes, liga na rádio, a mais sangrenta do possível, vai de E casa fica ali. até o trabalho ouvindo que morreu não sei quem, mataram não sei quem, atiraram não sei quem, o avião caiu não sei aonde, pegou fogo não sei aonde, a Amazônia vai sumir, o mundo tá isso e não sei o que. Você já chega no trabalho querendo matar um. E aí Bem assim. a gente deixa muitas vezes por hábito, sei lá por quê, ou porque a gente criou esse muro de negatividade que a gente nem percebe mais a negatividade nos afetando. E o que acontece? A gente deixa jogarem sujeira no nosso cérebro, na nossa mente. Então aqui é muito importante a gente nos blindar. Blinda com o Darmos. que você ouve, blinda com o que você lê. É muito importante isso, gente. Por isso esse nosso trabalho aí de começar a gerar consciência, né? De compartilhar a importância de estar atento. E mediante a isso, Renato, lembrei de uma história que não é minha, mas assim, um exemplo muito aplicável de como a gente tende a focar mais no negativo e deixar o positivo de lado. Tu conviveu com 100 pessoas hoje, digamos assim. 99 pessoas te elogiam.
e tu não dá bola. Uma pessoa fala uma coisa ruim e tu se apega naquilo. Esquece dos 99 positivos e foca só no um negativo, só para ver o quanto a nossa mente tende a estar direcionada para o negativo. Por quê? Porque o entorno, a tendência é muita negatividade. E parece que aquilo tem muito mais força. Parece que o positivo não aparece, porque é positivo, é normal. Tem que ser assim mesmo, então não precisa valorizar. E o negativo, viu só? Cara, é muito mais fácil enxergar 99 coisas boas e agradecer do que uma coisinha interferir tudo nisso. Então é importante estarmos atentos. E como tu falou antes, como é que eu vou fazer isso? Não vai acontecer de uma hora para outra? Não vai. Uma historinha que eu ia comentar antes sobre o poder da alegria ou do positivo. Eu estava uma vez acampada, logo no comecinho. Eu não era uma pessoa, eu era feliz, mas não me sentia, estava sempre faltando alguma coisa. E uma vez eu estava fazendo uma trilha, 5 dias no meio do mato com mochila, uma equipe bacana, sabe? Cachoeira, acampamento, tava fantástico. Equipamento bom, roupa boa, pessoas boas. E um dia a gente desceu um rapel, uma cachoeira de 90 metros, que eu parei assim, né? Olhei para trás, aquele visual lindo, e eu falei pro meu cunhado, Paulo, não tá legal, cara, não tô feliz. Alguma coisa tá errada. Né? Não, tá faltando alguma coisa. Não, passou, eu fui conversar com a dona Nilza, comentei essa experiência com a dona Nilza. Ela falou, Rodrigo, tudo bem, faz parte, é que tu não tá vendo a coisa boa ainda, ou tá gerando uma expectativa muito grande. Começa a dizer todo dia que tu é feliz. Comecei a fazer isso. Aí uma vez liguei para ela e falei, dona Nilza, eu tô fazendo isso faz 1 mês e meio, mas é minha mentira porque eu não acredito naquilo ainda. Ela falou, Rodrigo, não se preocupa, repete, eu sou feliz. Tenta enxergar a felicidade, mesmo sendo uma mentira, mas é uma reprogramação, é uma mentira positiva. No fundo, tu quer. Sim, porque não era só o falar. O meu sentimento verdadeiro era ser feliz, mas na minha cabeça eu não acreditava. Então tinha um conflito entre espírito e razão. Só que o meu espírito era verdadeiro e genuíno. Então, com a repetição, o meu espírito estava um pouco enfraquecido, começou a ganhar força. Tapou a questão cognitiva e almática, emocional, racional, e começou a reinar. Depois de um ano, cara, levou 1 ano, 2. E hoje eu posso dizer, por mais que aconteça as coisas que não aparentemente são tão legais, mas eu digo, cara, eu sou feliz. Eu sinto o meu emocional e mental pode até não se sentir feliz. Mas o meu espiritual tem certeza que é. Que lindo. Então isso já traz um bem-estar, uma leveza tão grande que, gente, é aquela história, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas Rodrigo, é uma mentira. Não interessa o que você fala com a sua boca ou o que você fala com a sua cabeça. Interessa o que está no seu coração. Então, se transparentemente, lá no seu íntimo, você sabe que é verdade, minta para você mesmo verbalmente. Que Aí esse tem verbo uma. vai materializar o E seu espírito. você sabe que tem uma. Você está falando isso, já existe um experimento, um estudo feito por uma cientista americana chamada Amy Cuddy. Ela tem um estudo. Sabe qual é o nome do estudo dela? Chama Fake Until You Make It. Fez. Finja até você se tornar isso. É isso que o Rodrigo fez. Ela diz o seguinte, que a gente tem que, na mente da gente, fingir até que a gente se torne aquilo que a gente quer. Então, assim, o Rodrigo ficou repetindo, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Mesmo ele não sentindo a felicidade, então ele estava fingindo, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, até que ele se tornou feliz. Então, isso é reprogramação. Mas o pessoal quer tomar a pílula, me dá a pílula que eu tomo e Sim. amanhã eu reprogramei. Gente, não Aonde? funciona assim. Aonde Como que entra a é o cirurgia, negócio lá? né? Como Onde que entra a cirurgia, né, estética e um monte de coisas para tentar trazer na marra aquilo. Como que é o sutra do yoga? Com tempo e constância, inevitavelmente esse estado vai acontecer de bem-estar e de felicidade. Gente, Com tempo, paciência e constância. é isso aí. Então, assim, ó. E é para tudo isso, né?
Tem Uhum. gente que fala assim: ah, eu nunca vou encontrar o meu amor, eu nunca vou encontrar o meu amor. Todos os homens são ruins, todos os homens são ruins, todos os homens são isso. Ela só vai encontrar pessoas assim, gente. Então, se você. Aqui, o Marcelo que brinca comigo, né? Todo dia sai de casa um príncipe e uma princesa. O príncipe quer a princesa. E a princesa quer o príncipe. O príncipe não quer uma pessoa reclamona e nem a princesa quer uma pessoa reclamona. A gente vai encontrar aquilo que a gente está programando. Se eu fico programando, eu nunca vou ser promovido, eu nunca vou ser promovido, eu nunca vou ser promovido, adivinha o que vai acontecer? Você nunca vai ser Vai ser promovido. promo... Até porque já que a pessoa fala nunca, ela nem, você nunca vai ser promovido, então nem vou me mexer, não vai Aham, acontecer. Ela aham. barra, né, aquela caminhada. E, enfim, eu estava aqui vendo A aqui um Janete, comentário a que a pessoa... Janete colocou aqui, ó, mestre Para Prabhupada. também diz sobre mentir até que se torne verdade para você. É isso, gente, já está comprovado, né? Tá comprovado, né? Ó, PEC, paciência, entusiasmo e confiança. É isso, gente. Paciência, né? Isso. Paciência, entusiasmo e confiança. Faz todo dia, Uhum. todo dia. Todo Consistência dia. e persistência. Tem gente que fala assim: ah, eu acho linda a sua motivação, todo dia acordar. Gente, tem dia que eu não acordo motivada. Esses dias estava 5 graus aqui, 5 graus. Eu acordo 5 horas da manhã, tava um frio. Frio. Eu saí, eu tava com 2 meias, tênis, 2 calças, umas 3 blusas, uma touca, meia, parecia um esquimó na academia. Eu fui por quê? Porque eu acredito que nesses dias mais desafiadores são os dias que a gente tem que dizer para o ego da gente quem está no comando. Se nesses dias mais desafiadores eu falo, ai não, hoje está frio, fica dormindo quentinha. Sabe o que vai acontecer no outro dia que tá sol? Ele vai dizer, Não vai. ai, hoje você tá cansada, tá com dor nas costas, já malhou ontem, É. fica quentinha. Aí no outro dia ele vai dizer assim, ah, mas você já faz academia todo dia, não precisa. E assim a gente vai dando corda para essa voz. E aí a gente perde o controle da nossa mente. Então, assim, a gente tem que reprogramar os pensamentos e tem que tomar as atitudes, mas tem que ter essa constância que o Rodrigo falou. E não é. Eu É. sempre brinco, né? Por que você tem que saber onde que você quer chegar e você tem que ir fazendo um passinho de cada vez? Porque não é todo dia que você está desmotivado. Aí a disciplina vai assumir o controle, entendeu? Você usa a sua disciplina, usa a sua força, força que vem lá do dedão do pé. E se formos pensar em motivação constante, né, o nosso próprio mundo aqui fenomênico do dia a dia, a gente já sabe que nada é permanente, nada é constante, tudo tem altos e baixos. Então, o que não muda é a intenção, né, genuína, ter aquela transparência genuína sobre alguma coisa. É isso aí. Existe uma humildade muito grande em reconhecer isso e uma coragem gigantesca para botar isso em prática, né? Porque se formos esperando realmente um momento ideal, isso não vai acontecer, né? Ó, Não eu e o acontece, não. Rodrigo, a gente Não, estava não é um filme. ensaiando começar essas Boa, lives, boa. já tinha ó, uns 3 meses que a gente estava Meses. ensaiando começar essas lives. E sempre eu falava pro Rodrigo, eu acho que eu não estou preparada, e ele dizia, Aham. não sei o quê. Aí na semana passada eu liguei para ele e disse assim, vamos começar, porque Vamos. se a gente não começar, a gente nunca vai começar. E a gente decidiu Isso começar, isso foi na segunda-feira, né? Na quarta-feira a gente fez a live. fez a Boa. live. A gente está com os equipamentos melhores, a gente está com a iluminação melhor, a gente tem microfone? Não tem. Eu falei para ele, vamos Não tem. começar. E aí, com o tempo, a gente vai conseguindo o cenário, o equipamento. Sim. O importante é a gente passar a mensagem. E para a gente não se E, alongar muito, né, Rodrigo? Já boa. tem Não, é isso quase aí. 1 hora de live, De se live. deixar, a gente fica falando aqui Vai se 2 horas. empolgando. Né, Renata? A gente até gosta de conversar um pouquinho, né? A gente tem vontade de conversar, né? Imagina, se deixar, eu falo 5 horas sem parar. Olha só, Boa. o Rodrigo agora vai passar, então, um exercício prático para a semana, tá? Legal. Então, Boa.
a ideia é que vocês possam fazer esse exercício. Depois Uhum. que eu salvar a live aqui, eu vou deixar esse exercício na descrição, tá bom? Aí, quem não Boa. pegou, pode pegar lá na descrição da live, ok? Então, Uhum. pode passar o exercício, Rodrigo? Posso? Então, eu vou pedir mais uma paciênciazinha para todo mundo aí. Serão dois momentos. Primeiro, eu vou ler o exercício, ok, com vocês, para vocês. E depois, para a gente finalizar, como a gente finalizou semana passada, um breve exercício respiratório para a gente deixar tudo que foi comentado aqui realmente reter na nossa consciência ou reter até mesmo no nosso inconsciente. Mas o que for de bom vai ficar, o que não tiver nenhuma idiosincrasia, nenhuma identidade vai sair. Enfim. Gente, o exercício da semana é o seguinte. De hoje até a próxima semana, claro, pode fazer para sempre, né? Mas vamos botar aí 7 dias para ter uma meta simples e alcançável, 7 dias. Pega um caderninho, tá bom? Então, o objetivo é reescrevendo a história negativa para positivo. Transformar pensamentos negativos em positivos através da reescrita consciente. Então, todos os dias, identifique um pensamento negativo que você teve no trabalho, na comida, na família, enfim, qualquer setor da sua vida. Escreva esse pensamento num papel, numa linha de cima. Em seguida, reescreva ele na forma positiva. Por exemplo, se você pensou que foi nunca consigo fazer isso direito, reescreva estou aprendendo, melhorando a cada dia. É como se você vivesse um cenário de filme não tão bonito e você desse um final feliz para aquele filme. Ou um enredo feliz para aquele filme. Todo santo dia. Rodrigo, precisa ser o mesmo pensamento todo dia? Não. Escolhe um pensamento negativo daquele dia e faz isso à noite. No outro dia, o que te chamar mais atenção, opa, reclamei, né, do meu filho. Meu filho não serve para nada. Opa, peraí. Meu filho é educado, muito prestativo e muito criativo. Sempre bota o lixo no lixo e lava a louça do almoço. E assim por diante. Todo dia pode ser mentalmente isso, mas dizem os especialistas em neurolinguística e neuroprogramação, se você escrever, isso ganha mais poder ainda. Ok? Então, Excelente. relembrando, percebe um pensamento ou um comportamento negativo naquele dia, chega à noite, lembra dele, escreve ele como é que foi o negativo e repassa para o positivo. Ok? E no dia seguinte a mesma coisa. Para começar, esse exercício é legal para começar a reprogramação do negativo para o positivo e também uma coisa importante desse exercício, para você começar a desenvolver uma atenção durante o seu dia, porque muita gente reclama e não percebe. Final do dia Uhum. você vai fazer uma retrospectiva do seu dia e vai perceber, cara, o que que eu fiquei reclamando, ou que de repente o que que alguma coisa alguém me disse que eu reclamei e nem percebi. Ah, tá, vai lá e escreve. Isso vai deixar você mais atento ao longo do seu dia e vai ficar mais fácil de você lembrar e começar a reprogramar aquilo que era automático. Então você vai trazer do inconsciente para o consciente e você vai gerando um estado muito mais lúcido e com muito mais chance de você deletar os bugs e os vícios e começar a fazer upgrades positivos no seu hardware, tá bom? Na sua Que programação. lindo, Joia, gente? que lindo. Muito bem. Muito bem. Então agora nós vamos fazer um exercício Isso. breve, gente. Não vai ser De longo, tá? respiração. 5 respirações. Um exercício breve de respiração. Para quê? Para que a gente possa, né? Para que o nosso subconsciente, a nossa alma, o nosso ser divino possa absorver um pouco do que a gente conversou aqui. A gente agradece a todos que ficaram aqui. Meus pais estão aqui, Vera, Tarcísio. Eu vi a minha sobrinha aqui também, vi vários amigos. Gratidão por participarem, né? Algumas alunas minhas também estavam aqui. A gente agradece muito, né? Alunos do Rodrigo também. A gente agradece Boa. muito a participação. Compartilha Verdade. essa live com quem vocês Isso acreditam aí. que vão se beneficiar com essas palavras, né? E para aquelas pessoas reclamonas, manda para ela lá. Dá um toquezinho. É, Olha. olha, dá uma olhadinha nessa live. Isso. Aham. Né? Quando alguém fala uma coisa negativa perto de ti, fala assim,
Olha, que tal? Tira essa palavra e bota outra. Se você tem intimidade para isso, né? Aham. Ótimo. Gente, e lembrando que esse processo, esse exercício de respiração tem muito a ver com isso, porque a gente vai reprogramar como a gente respira. E melhorando e reprogramando como a gente respira, a gente automaticamente vai reprogramar o nosso sistema nervoso central do modo oxidativo e estressado para o modo endorfínico, serotonínico e saudável. Tá bom? Serão 4 respirações normais e na última exalação a gente vai vocalizar o mantra OM juntos. Apenas uma vez. Ok. Joia, gente. Então, muito obrigado pelo tempo precioso. Vamos nessa. Coluna ereta. Convido vocês a fecharem os seus olhos. Claro, se você quiser, pode manter o olho aberto. Coluna ereta, solta os seus braços. Relaxa os dentes de baixo dos de cima. As pálpebras encostam de forma suave. Inspire uma vez devagar pelo seu nariz. Segura um pouco o ar nos seus pulmões e queira soltar o ar de novo pelo seu nariz. Observa o ar saindo pelo nariz, saindo do inconsciente para o modo lúcido agora. Pulmões vazios, novamente inspira, sente esse arzinho gelado entrando pelo nariz, garganta, pulmões, segura, retém um pouquinho e exala lento e consciente. Percebe agora sendo um pouco mais aquecido dos seus pulmões. Pulmões vazios, novamente juntos, inspiramos grande. Sente seus pulmões sendo preenchidos totalmente, igual 2 garrafas PET cheias de água. Segura, segura e exala lento e conscientemente. Sente o ar saindo silencioso do seu nariz. Pulmões vazios, novamente. Inspira, silencioso, suave, querendo perceber. Retém. Retém mais um pouquinho. Exala devagar, de boa. Sentindo seus músculos mais soltos. E na próxima exalação, vamos vocalizar o mantra OM. Inspirando. Vá abrindo seus olhos devagarzinho. Tudo então que foi falado, que teve ressonância, já foi guardado por você, você percebendo ou não. O que não teve ressonância já foi deletado. E o que ficou curioso, guarda e deixa para refletir, ver essa live mais uma vez, 2 ou 3, ou conversa com alguém, ou vai pesquisar e dá uma refletida. Vê como é interessante enxergar esse ponto de vista por um outro ângulo. Tá joia, gente? Muito obrigado. Muito Bênçãos obrigada. multiplicadas para vocês. Boa semana. Eu vou deixar o exercício. Boa Assim que semana. salvar a live aqui, eu vou deixar o exercício para vocês escrito na descrição. E na Joia. semana que vem, o título da live vai ser Eu quero, eu quero, eu quero, mais, 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 mais. Bora despertar, galera. Bora despertar. Bora despertar, gente. Beijos e até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Uma ótima noite. Tchau, tchau.